sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre relembrar. É sobre uma nova oportunidade. Nós viemos de outra denominação, mas a gente tinha vontade de se encontrar, de congregar em uma igreja. Foi quando, por algum milagre, eu encontrei a irmã Cida através do Facebook. A irmã Cida insistiu e fez um convite para a gente ir na igreja adventista. A gente achou que as coisas estavam indo tudo bem, né? A gente estava gostando. Houve um incidente em casa, né? A minha esposa teve um acidente doméstico, o qual ela caiu e veio bater a cabeça, o qual ela perdeu totalmente a memória. Quando aconteceu o acidente, eu já vinha passando um processo de depressão e na hora que eu caí, eu não senti, porque eu perdi a memória, não sabia o que estava acontecendo. Só que nesse momento, nesses 3 meses que eu fiquei sem memória, eu não estava sofrendo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava inocente, eu estava normal, não sabia que eu era casada. Eu sabia que ele era o Anderson, mas não sabia que ele era meu marido, que eu tinha casado. Eu sabia que ele era, não sabia se ele era meu namorado, o que era, mas não sabia que eu era casado, não sabia que eu tinha filho. Eu falei, nossa, mas como eu tive filho? Eu nem lembro da minha barriga, nada, né? Aí minha filha mostrou o álbum de casamento e tal. Então, eu não sofri nesse momento. Eu fiquei tranquila. Quem sofreu foi ele, meus filhos. Graças a Deus, a gente é muito junto, né? Sempre. E nesse momento, ele não poderia deixar de estar do meu lado. Porque ele via como que eu estava, eu parecia uma criança. Eu não entendia que eu podia ter relação com meu marido porque eu não sabia que eu era casada. Se eles não me dessem comida, eu não ia comer. Eu não sabia onde era o banheiro, se eles não me levassem, eu não sabia chegar. Creio eu que Deus, lógico, trabalhou no momento que a gente menos imaginava que ele ia trabalhar. Tipo, eu caí, nesse momento que eu caí, eu perdi a memória, eu desliguei e Deus estava trabalhando, porque minha cabeça precisaria desligar. Como eu já não estava vindo bem, eu tive esse tombo aí, minha cabeça desligou e eu não estava em sofrimento. Não estava depressiva, porque eu não sabia o que estava acontecendo, então eu parecia uma criança. Então esse tempo foi bom até para mim, porque daí quando eu voltei, tipo, ligou e eu voltei bem, fiquei bem. Quando ela perdeu essa memória, a gente já estava no final do estudo. Eu avisei de imediato assim, a irmã Cida, avisei o pastor Elton também, e eu mantinha contato com a irmã Cida, né, conversando com ela aos poucos. Como a gente não podia sair muito, a gente ficou sem ir para a igreja. A gente ficou sem ir para a igreja porque eu perguntava para ela se ela queria ir, ela não sabia, ela não tinha lembrança. Então, para ela voltar para a igreja seria novamente começar do zero, né? E a gente, às vezes eu colocava na TV Novo Tempo para ver se ela lembrava alguma coisa. Aos poucos ela ia lembrando, mostrava a foto do pastor, né? Eu entrei em contato com a irmã Cida e falei, irmã Cida, a gente vai voltar para a igreja agora firme e forte, a Sandra acho que já está melhor. As coisas que têm acontecido na nossa vida, após ter acontecido tudo isso na nossa vida, como eu te falei, em nenhum momento a gente atribuiu a Deus. Para você que está me assistindo e você que está vendo esse breve testemunho que nós demos para vocês aqui, você que sentiu algo de Deus nesse momento, você que até mesmo se identificou com esse nosso testemunho, eu quero dizer para vocês que em nenhum momento Deus nos abandonou. E eu queria fazer um convite para você que está desanimado, você que parou até mesmo de congregar em alguma igreja, procure uma igreja mais próxima de você, procure entregar sua vida novamente a Deus, que eu tenho certeza que assim como Ele fez com nossas vidas, Ele vai fazer com você também. Feliz sábado, que bom estarmos juntos, vencemos mais uma semana, chegou o dia do Senhor, alegria no nosso coração,
quando unimos a nossa família para celebrar esse dia maravilhoso, não é mesmo? Tenham uma boa noite, que bom que vocês estão aí. A irmã Dulce já mandou um alô, a irmã Divina, que bom que vocês já estão conectados, todo mundo preparado para se alimentar da palavra do Senhor. A irmã Vânia está aqui também, conectada conosco, o irmão Vitor, que bom que vocês escolheram buscar a presença de Deus nesse dia maravilhoso. O irmão Jonathan, forte abraço, feliz sábado, continuemos firmes na fé. Irmão Hamilton e todos vocês, lembrando que nesse sábado nós temos dose dupla, nós temos esse encontro agora e amanhã cedo. E aí, Josi, forte abraço, que Deus abençoe vocês, tenham aí um feliz sábado na presença do Senhor, que Deus maravilhoso esteja contemplando a vocês com as bênçãos celestiais. Durante a semana vocês lutaram, batalharam, não é mesmo, Aline? Mas agora é dia de deixar nas mãos do Senhor e permitir que Ele realize as grandes bênçãos maravilhosas na tua vida. Raquel, boa noite, que Deus te abençoe. Irmã Suzana, feliz sábado, sejam bem-vindos, irmãos de Morrinhos, irmãos de Itaguaí, irmã Maria Tereza, seja bem-vinda, irmãos dos Jardins, irmãos de Morrinhos, irmãos lá da Bahia, irmãos de Belo Horizonte, irmãos de Divinópolis, enfim, você que está em Anápolis, Maria Antônia, boa noite, que vocês sejam bem-vindos na presença do Senhor. O Deus maravilhoso já recebe vocês nesse sábado de braços abertos. Eu sei que quando chegamos neste momento, no sábado, nós viemos de uma semana de lutas, mas também de vitórias. Algumas coisas ficaram para trás. Algumas coisas não foram resolvidas, ficaram a ser resolvidas para a próxima semana, e às vezes nós temos a tentação de entrar no dia do Senhor e carregando ainda os fardos da semana. Agora é a hora de lançar sobre o nosso Senhor todos os fardos. Irmã Silvânia, que bom que você está aí com a família junto, na sua casa. Irmã Raquel, ali a irmã Sandra Alves, mandando um abraço a todos, e aí eu continuo dizendo aqui, o bom é quando nós entramos na presença do Senhor no sábado, e aí o Senhor fala assim para você: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você quer depor sobre os seus fardos nos ombros do Senhor? Você quer entregar a Deus o seu cansaço da semana? Quer se depor ali na presença do Senhor e dizer a Ele: Senhor, muito obrigado por estar cuidando de nós. Você, irmã Luzimar, lá de Xambioá, no Tocantins, quer depor nos braços do Senhor, nos ombros do Senhor, todo o seu cansaço, sua preocupação, sua ansiedade, aquilo que não foi resolvido, e agora se deleitar no Senhor, dizer: Senhor, não quero mais me angustiar, me preocupar, porque o dia é do Senhor. É o Senhor que pediu para eu parar tudo. Foi o Senhor que pediu para eu deixar todas as minhas ansiedades e descansar no Senhor. Porque o sábado foi feito para o descanso, o sábado foi feito para a adoração, o sábado foi feito para a santificação. Porque assim fez o Senhor, devemos fazer assim também. Então sejam bem-vindos ao sábado do Senhor. Um feliz sábado para todos. Irmã Aurina, feliz sábado, querida irmã. Que Deus abençoe sua vida. Continuamos em oração pelas famílias da igreja, continuamos em oração por cada uma daquelas queridas pessoas que mencionamos ao longo da semana, e temos certeza que o maravilhoso Deus está cuidando de cada um de nós. Você pode compartilhar o seu pedido de oração, mas hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Hoje nós vamos orar de forma geral, incluindo a Deus tudo aquilo que já foi mencionado ao longo da semana, e vamos entrar então no momento de louvor, de adoração a Deus, e em seguida nós vamos estudar a palavra do Senhor. Vocês estão vendo 3 cruzes aqui, vamos trabalhar nessa temática das cruzes, e nós vamos juntos adentrar na presença do Senhor, 24 horas em comunhão e conexão com Deus. Então quero convidá-lo nesse momento a fechar os seus olhos, a orar comigo, em louvor e adoração ao nome do nosso amado Deus. Querido e santo Deus, bendizemos o teu nome, por nos unir na tua presença, debaixo dos teus braços, seguro nas tuas mãos poderosas nesse dia santo. Obrigado, Pai, por criar o sábado, para que o homem pudesse ter a oportunidade de aproximar mais do Senhor, ter íntima comunhão contigo,
e receber as dádivas, as bênçãos celestiais da nossa vida. Queremos ter o refrigério da nossa alma, queremos ter a paz da nossa mente, queremos, ó Deus, ter recarregado as nossas energias espirituais nesse dia santo. Queremos depor nos teus pés todas as nossas preocupações, todas as pessoas que nós estamos intercedendo por elas, todas as famílias, todas as autoridades, todos os profissionais da área da saúde, todos os nossos amigos, todos os nossos questionamentos, todas as nossas angústias, todas as nossas tristezas. Queremos colocar diante do Senhor todos os nossos pecados e clamar ao Senhor, que pelo teu sangue poderoso, pelo auxílio do Espírito Santo, tu venhas, ó Deus, receber das nossas mãos a oferta que apresentamos a ti, que são as nossas orações e súplicas, e que elas sejam elevadas aos céus agora com um aroma suave e agradável ao Senhor. Entregamos nas tuas mãos a nossa vida como sacrifício vivo, através desse culto racional que oferecemos a ti nessa noite de sábado, e pedimos ao Senhor que venhas aceitar, e que dos altos céus sejam abertas então as janelas, as portas dos céus, e bênçãos sem medida sejam derramadas sobre o teu povo, que invoca agora o teu nome, que se reúne na tua presença, e que sintamos, ó Deus, a companhia, o auxílio, a direção do teu Espírito, pois vamos agora nos recordar daquele momento maravilhoso em que Jesus entregou a vida por cada um de nós. Podemos ouvir os sons, podemos sentir a presença de Deus, podemos agora, Senhor, unidos em adoração, invocar e nos consagrarmos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ouço o som do martelo batendo nos cravos. Ouço o som de blasfêmia de homens irados. Ouço o som de Jesus ofegante e aflito. Ouço até gargalhadas de algozes cruéis, zombaria de homens infiéis. Ouço o som de Maria a seus pés soluçando. Ouço o som de trovões e clarões protestando. Ouço o som de tremores de terra, o céu se enfurece. Ouço o som de angústia, de dor, de gemidos. Ouço o som de esperança aos homens perdidos. Vejo o Pai com seu coração dilacerado por estar de Jesus separado. Que mistério! Mas da morte brotou nova vida, da tragédia irrompe a alegria. Salvação chegou ao Vejo então que o universo inteiro contempla
destituído de glória e beleza. Vejo até a agonia dos espectadores ao olhar esta cena tão forte e brutal, no ataque das forças do mal. Vejo ali os discípulos em desespero, pois Jesus, o seu mestre, o pão verdadeiro, morto foi, e seu sangue escorre naquele madeiro. Quanta dor! Ouve a voz que te chama da cruz do Calvário. É Jesus quem pagou o preço tão necessário. Ele diz: filho, eu me entreguei por inteiro e sofri por amor verdadeiro, infinito. Eu morri pra poder te dar vida, vida plena que nunca termina, ao alcance de quem aceita. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom saber que Jesus Cristo fez tudo isso por cada um de nós. Essa música inspiradora nos convida nessa noite a conhecer mais esse amorável Salvador. E eu quero começar com um texto bíblico que se encontra no livro de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo, falando sobre esse momento, sobre a cruz do Calvário, ele dá a nós duas referências. A primeira delas no capítulo 1 de 1 Coríntios, no verso 23. O apóstolo Paulo fala o que é a cruz do Calvário para os seguidores de Jesus, para toda a cristandade. A cruz do Calvário, ela tem um efeito muito especial para cada um de nós. Pode ser que para aqueles que não conhecem a Jesus, ela tem um significado, mas para todos nós que conhecemos toda a história, a cruz do Calvário traz um significado maravilhoso para a nossa vida. E o primeiro texto em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23, ele diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. No verso 18 desse mesmo capítulo, ele diz para nós: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém, glória a Deus por isso. Queridos irmãos, essa palavra da cruz, quando você encontra todo o relato bíblico e a maneira como Jesus escolheu morrer para nos salvar, realmente traz um escândalo para aqueles que não conhecem a palavra de Deus e principalmente para aqueles que nos dias de Jesus estavam contemplando toda aquela cena e não conseguiam entender. Sabe por quê? Porque a popularidade de Jesus nesse momento já havia acabado. Ali na quinta-feira à noite, quando Jesus então foi traído por Judas, quando os discípulos então se dispersaram, quando os principais sacerdotes conseguiram colocar o seu plano em execução, Jesus agora ele já estava desfigurado. Aquele momento era um momento de muita angústia, de muita agonia. Jesus havia suado gotas de sangue. Jesus estava com seu semblante desfigurado, pois estava agora sofrendo a consequência do peso de cada um dos pecados que a humanidade comete. Estava agora sobre os seus ombros, desde Adão até o último homem que habitará no planeta Terra. Jesus já estava sentindo sobre os seus ombros, e a consequência do peso do pecado estava trazendo ali em Jesus um ar de muito sofrimento, um ar de muito abatimento, e era visível em Jesus.
Saindo dali, foi levado então para 5 sessões de julgamentos, esbofeteado, maltratado, agredido, açoitado. E amanhece o dia, Jesus já está no estado de que nós nem o identificamos mais, pois a pele do seu corpo já começa a soltar junto, quando o malfeitor, nas chibatadas, dá-lhe nas suas costas, e Jesus já está agora todo ensanguentado, rasgaram as suas vestes, e Jesus então agora anda pela cidade. Colocaram em seus ombros a cruz, e na verdade foi essa parte de cima horizontal da cruz, que devia pesar entre 15 a 30 quilos. Agora você imagina, horas e horas em pé, muito tempo passando açoites, passando por humilhação, passando sede, já com fome há alguns dias. A última refeição foi na quinta-feira à tarde, na ceia. Ele passa a noite toda acordado, e o peso do pecado, você já sentiu o peso da culpa nos seus ombros quando cometeu um pecado? Isso traz em nós um abatimento emocional muito grande. Jesus estava nessa condição, quando na manhãzinha, em direção ao Calvário, ou Gólgota, como você vê aí no Evangelho, em alguns lugares diz Calvário, outros lugares diz Gólgota, mas o que é esse lugar? Esse era o lugar da caveira, chamado o Monte da Caveira. Algumas pessoas acreditavam que nesse monte, realmente, quem olhava de longe, dava-se a ver uma figura de um crânio de um homem. Mas outros diziam que não, o nome dado a ele de lugar da caveira, ou Monte da Caveira, era devido à questão de que ali, todos os mortos de cruz eram jogados ali, e amontoados corpos em cima de corpos, e ali os corpos iam se decompondo, e osso em cima de osso, e aquele lugar de fedido, aquele lugar de podridão, era o lixo da cidade, era o lugar de execução de todo criminoso. E esse processo de execução na cruz, era um processo que iniciou no 6º século, e se estendeu até o 4º século depois de Cristo, 1000 anos de morte de cruz, e uma morte cruel, uma morte agressiva. Ali o criminoso ficava estendido na cruz, de tal forma que o seu corpo, ele ia perdendo a respiração com os braços estendidos, o corpo devido à gravidade, o corpo então ia se pendendo, e ele não tinha condição de levantar para respirar, e ali era uma morte cruel. Quando já passava o tempo para não escurecer naquele lugar, os joelhos eram quebrados, e agora o corpo estirado de vez, o criminoso ficava ali horas e mais horas até morrer, e eles não tiravam o corpo do local, os animais vinham e comiam, as aves dos céus, e alguns animais selvagens se aproximavam e comiam o corpo, e depois de dias tiravam ali e jogavam para aquele monte, e aquele monte do Calvário era justamente o caminho que Jesus estava em direção. Naquele monte haviam 3 cruzes, separadas para 3 criminosos que haviam sido condenados por Roma. Esses 3 criminosos haviam aprontado muito, e na verdade, no contexto da parábola do bom samaritano, Jesus já contava o que acontecia ali. Ali na cidade de Jerusalém, nesse período de festa, por ocasião da Páscoa, muitos salteadores, muitos criminosos também se aproximavam ali para tentar roubar e tirar vantagem dos turistas que passavam por ali. Jesus contou uma parábola que no caminho de Jerusalém a Jericó, naquele caminho pedregoso da antiga Jericó, alguns criminosos ficavam ali na espreita, esperando a oportunidade para roubar então os viajantes. E ali encontrava então uma quadrilha de criminosos, que foram então na emboscada dos soldados romanos presos. 3 nomes são citados nos relatos de Pilatos, num livro especial de Atos de Pôncio Pilatos. A Bíblia não fala o nome deles, mas nesse livro especial menciona ali o nome desses malfeitores, que tinham então a eles agora reservada 3 cruzes. O primeiro deles era Dimas, o segundo era Gestas, e o terceiro Barrabás. Dimas é conhecido como o bom ladrão. Gestas é conhecido como o ladrão, um mau ladrão, aquele que não aceitou Jesus Cristo. E Barrabás era o líder, então, desse grupo.
Interessante que Barrabás entra na história da Bíblia, narrado pelos 4 evangelhos, como um personagem anônimo. De repente ele aparece na história de Jesus, nunca citado antes, nunca mencionado antes, mas ele entra no momento principal, no momento marcante ali, no ministério de Jesus Cristo, bem no momento da crucifixão. Barrabás estava preso. O nome Barrabás significa filho do pai, Bar-Rabás, filho do pai. Ele representava todas as nações, todas as pessoas que viriam e morariam nesse mundo, mas ele estava ali como um prisioneiro, como um malfeitor, um homem que havia causado muitos males às pessoas, mas ele entra na história de Jesus como algo muito interessante. Para os romanos, era conveniente prender Barrabás. Prender Jesus e soltar Barrabás, melhor dizendo. Sabe por que era conveniente? Simplesmente porque Jesus estava causando um alvoroço, estava trabalhando na mente das pessoas. Ele desafiava as autoridades romanas, as autoridades do templo, as autoridades religiosas, melhor dizendo. Mas Barrabás, o máximo que podia fazer era roubar seus patriotas. Jesus, eles viram nesse momento uma oportunidade de prendê-lo. Mas Barrabás eles poderiam prender em qualquer outra ocasião, porque afinal de contas, a vida de Barrabás foi no crime, e ele aprontaria outras vezes. Ninguém trabalhava de uma forma tão sutil e tão profunda como Jesus Cristo. Ninguém fazia aquilo que Jesus fazia, e Jesus estava causando no meio político e religioso da sua época um grande alvoroço, e as autoridades então entenderam que por ocasião da Páscoa, quando era de costume, o melhor a fazer naquele momento era entregar Jesus e soltar Barrabás. Jesus entra então na vida de Barrabás como substituto. Jesus assume o lugar na cruz de Barrabás, a cruz que fora preparada para ele, com o peso dele, a cruz que era para colocar o chefe dos malfeitores. Agora Jesus se coloca no lugar, justamente no ponto do pior homem da época de Cristo. Barrabás está lá preso. Daqui a pouco ele tem a impressão de que o nome dele está sendo gritado e aclamado no meio da multidão. E na verdade a multidão ali, diante de uma abordagem de Pilatos, a esposa de Pilatos à noite no sonho alertou a respeito daquele homem. E Pilatos agora, com medo de toda a situação, ele decide então levar a situação para o povo, para a nação, e dar às pessoas a oportunidade de escolher se elas ficavam com Jesus ou se aceitavam o prisioneiro que poderia ser solto. E a multidão, movida então pelos líderes, a multidão então movida por Satanás, decide de uma forma muito intensa gritar: solte-nos Barrabás, solte-nos Barrabás, solte-nos Barrabás. E Barrabás lá na prisão, houve então um grito. O seu nome parece ser mencionado, ele não sabe o que está acontecendo, mas daqui a pouco o soldado vem, os barulhos da chave, aproxima da prisão, abre a porta, e uma mensagem chega ao seu coração, à sua mente, e ele diz: vá embora para casa, você está livre. Sem questionar, sem perguntar o porquê, Barrabás sai de cena, e a história bíblica não menciona mais o nome de Barrabás. Mas eu preciso mencionar esse nome aqui para você. Eu preciso lembrar você que nessa história das 3 cruzes, nós encontramos pelo menos 4 personagens importantes, e nós precisamos entender um pouco a respeito desse primeiro personagem, Barrabás. Barrabás, ele reflete o tipo de pessoa que não se importa com aquilo que Jesus fez por ele. Barrabás, ele representa o tipo de pessoa que o sacrifício de Jesus, a cruz do Calvário, não representa nada. Embora Jesus assume agora o papel de substituição, embora Jesus agora representa na vida de Barrabás a grande saída, embora Jesus troca a sua vida pela vida de Barrabás, Barrabás representa o tipo de pessoa que vive nesse mundo, que não está nem aí com as coisas espirituais. Eles ouvem falar de Deus, mas não têm interesse pelas coisas espirituais, não se aproximam, não se envolvem. Eles acham que espiritualidade, palavra de Deus, Bíblia Sagrada, é coisa de crente,
é coisa desse povo que vive habitolado, é coisa de pessoas que estão sendo iludidas pelo pastor da igreja, é isso e aquilo, mas eles não assumem nenhuma postura, mas eles esquecem, mesmo sabendo que a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo veio a esse mundo e morreu na cruz do Calvário para todos aqueles que creem no seu nome um dia possam ter salvação. Eles esquecem que a obra de Jesus foi uma obra universal, uma obra que abrange todo o planeta Terra. Não consideram, desprezam. Barrabás, ele não cruza o caminho de Jesus. Barrabás fica na margem, fica à distância. Para essas pessoas, elas nunca poderão obter salvação, mesmo que a elas já seja dado o dom da salvação. Jesus assume o lugar de Barrabás, mas Barrabás não se importa com isso. Ele sai para a sua rotina como um ex-prisioneiro, ele sai para a sua rotina como um ex-malfeitor, mas na visão de Barrabás, agora ele está livre para continuar aprontando e vivendo a velha vida. Assim são muitos. Eu posso dizer para você que assim é a maioria das pessoas que vivem no planeta Terra. A maioria se comporta como Barrabás. Mas o texto bíblico nos convida a ir um pouco mais distante, um pouco mais adiante, e refletir naqueles que agora têm a oportunidade de se aproximar. Mas eu quero dizer para você algo muito importante, que ainda nesse início de introdução você precisa entender. A vida, ela nem sempre dá a nós a oportunidade de escolhermos a maneira como vamos morrer. Mas ela nos concede a oportunidade de escolher a maneira como vamos viver. Você e eu somos a soma total de todas as escolhas que nós fazemos na nossa vida. De hora em hora, dia a dia, eu e você tomamos decisões que vão nos aproximar mais de Deus ou vai nos afastar de vez dele. Todos nós temos apenas 3 pontos importantes da nossa vida que nós precisamos entender. O primeiro deles é que nós temos um provedor, e aí do outro lado tem o receptor, e tem aquele que é o rejeitador, aquele que não aceita. No plano de Deus, existe apenas 3 cruzes, 3 opções. Existe a cruz da redenção, a cruz da recepção e a cruz da rejeição. Ou eu estou em uma ou outra. Essa forma de viver alheio às coisas espirituais é automaticamente uma escolha daqueles que já decidem pela perdição. Mas pastor, a pessoa é tão boa. Pastor, a pessoa faz o bem para a comunidade, para a sociedade. Pastor, a pessoa não fala um mal, não xinga um palavrão, não maldiz o nome de ninguém. Pastor, é uma pessoa boa. Mas sem um acesso, um encontro com Jesus, não vale nada com respeito à salvação. E aí eu costumo dizer que muita gente boa, muitas pessoas boas vão se perder. E aí você olha para mim, e aí você diz, pastor, mas é um evangelho muito duro, pessoas boas vão se perder nesse mundo. E aí quando a gente olha para o mundo, a gente vê que a maioria vão se perder. Uma coisa nós precisamos entender e encarar a realidade, queridos. Nem todos serão salvos, mas não é porque Jesus não deu a oportunidade a todos. Nem todos serão salvos, porque nem todos querem ser salvos por Jesus Cristo. E aí o primeiro que nós vamos descrever aqui dentro desse assunto, que envolve a importância da salvação, o provedor, o receptor, o rejeitador, aquele que morreu pelo pecado, aquele que morre para o pecado e aquele que morre no pecado. E eu quero começar justamente com o ladrão, que aí é chamado como mau ladrão, o gestas. Observe comigo, está escrito aí no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, o verso 39. Nesse capítulo, nós vemos aqui que um homem morreu como viveu. Gestas, ele é um homem que teve uma oportunidade de se aproximar de Jesus, no momento mais importante da história do cristianismo, associado posteriormente à ressurreição de Jesus Cristo. Ele estava fisicamente perto de Jesus, mas muito distante espiritualmente. O texto bíblico diz assim: um dos criminosos que ali estavam
Dependurados, lançou-lhes insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Esse malfeitor, Gestas, ele faz uma abordagem a Jesus Cristo e ele aborda Jesus de uma maneira muito agressiva. Jesus poderia ter salvado a ele mesmo. Jesus poderia ter salvado esses dois ladrões se ele quisesse. Mas só que existe um ponto da salvação que a Bíblia deixa bem claro para nós, que a salvação ela não é imposta ao ser humano. Deus dá a nós a oportunidade de escolher a salvação ou a rejeição. Os malfeitores crucificados com Jesus, eles blasfemaram contra o Senhor. Mas a primeira grande falha que Gestas cometeu foi justamente a falta da sua admissão de culpa. Olha o que está escrito aí no verso 40, e aí a gente vai voltar depois para o 39, mas ele acusa Jesus. Ele estava dependurado na situação de condenado, mas ele não se abate diante da situação, ele afronta Jesus, ele não se coloca na condição de culpado como outro, e aí a gente percebe que Gestas, ele toma uma decisão que ele não estava admitindo que ele era errado na situação. Ele olha para Jesus, aponta para Jesus, mas não assume os seus erros. Ele estava bravo por ter sido pego, ele tinha uma tristeza mundana. Em outras palavras, ele não estava triste por ter ofendido a Deus. Ele não estava triste por ter pecado contra o Senhor. Gestas estava ali porque ele estava ali chateado pelo resultado da sua vida, mas ele não estava triste pela mundanidade, pela vida de pecado que ele estava vivendo. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 7, verso 10, diz que a tristeza do mundo produz morte. Enquanto a alegria de Cristo produz salvação, a tristeza do mundo produz morte, 2 Coríntios capítulo 2, verso 10. O texto bíblico diz assim: veja o que essa tristeza, segundo Deus, produz em vós. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a este respeito. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, diz que o pecado, uma vez consumado, gera morte. Gestas estava caminhando em direção a uma vida de pecado, uma vida de morte. Em vez dele se arrepender dos seus pecados, em vez dele aceitar Jesus Cristo, pelo menos ele olhar para Jesus Cristo com um olhar de expectativa, pois Jesus era a única solução dele. Ele decide apontar para Jesus e não reconhecer os seus erros, e ele ainda acusa o Senhor dizendo: se você é filho de Deus realmente, se você está dizendo quem é realmente, quem verdadeiramente é, salve a si mesmo e salve a nós também. Sabe, a falta de admissão de culpa de Gestas levou a ele ao ceticismo, à descrença. Em Mateus, no capítulo 4, verso 3, diz que essa mesma descrença, esse mesmo ceticismo, foi fruto de Satanás. Satanás olha para Jesus e diz: se és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. A atitude de Gestas, ela representa a atitude do próprio inimigo que induziu o casal no Éden, dizendo a eles a respeito de coisas, como se a verdade da palavra de Deus não estivesse nítida no coração deles, induziu-os ao erro. Queridos irmãos, em todo lugar nós vamos deparar com pessoas como Gestas. No contexto da salvação, nós vamos encontrar pessoas que estão até perto de Jesus, já ouviram falar do amor de Deus, mas elas não reconhecem a sua realidade de pecadores. No livro de Romanos, capítulo 6, 23, diz que todos nós pecamos e carecemos da misericórdia, da graça de Cristo. No próprio livro de Romanos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Existem muitas pessoas que estão ao nosso redor, mas elas rejeitam a Cristo porque elas não têm humildade suficiente em reconhecer que elas precisam de um Salvador, que elas carecem da salvação. Elas vivem uma vida como se nada sério estivesse acontecendo, e essas pessoas, elas morrem no pecado, porque decidem viver uma vida de pecado.
E eu tenho que dizer para vocês, e às vezes essa palavra se torna dura, pesada, direta, porque às vezes nós não queremos ouvir isso, porque nós queremos esperar, nós queremos ter expectativa de que algumas pessoas vão mudar. E eu preciso dizer para você, prepare aí, abre o seu coração, entenda o que eu vou dizer. Você está pronto? Vou dizer uma grande verdade. Ninguém vai dizer isso para você, mas o pastor precisa dizer. Com base no estudo de hoje, nesse primeiro homem ao lado de Jesus, que se coloca à esquerda, Gestas, ele representa pessoas que nunca aceitarão a salvação em Cristo Jesus. Você vai falar com elas, você vai apelar ao coração dessas pessoas, você vai orar por elas, você vai ensinar a verdade, mas essas pessoas não têm humildade para aceitar que são pecadoras, que dependem de Cristo. Essas pessoas, elas são orgulhosas, são vaidosas, o inimigo já tomou conta do coração delas, e elas nunca serão salvas, porque elas não aceitam a salvação. E às vezes nós insistimos com essas pessoas, e às vezes nós clamamos a Deus, nós imploramos, nós oramos, nós fazemos de tudo, e elas não aceitam. Jesus nunca perdeu tempo com quem não queria salvação. Você percebe que Jesus, ele não questiona. Você percebe que Jesus, ele não questiona a abordagem dele. Você percebe que Jesus não bate boca com Gestas. Jesus não bate boca com ele, sabe por quê? Porque foi uma decisão pessoal, ele decidiu. Eu quero dizer para você, e aí eu vou repetir de novo, quando eu falo essa frase, eu quero dizer para você, sabe por quê? É algo muito importante que nós precisamos entender. Ninguém pode ser forçado à salvação. As pessoas têm direito de escolher não seguir a Jesus Cristo. É triste isso, não é? É duro essa mensagem, não é? Mas é a grande realidade. Tem pessoas que têm o direito, mesmo estando erradas, mesmo selando a sua vida por completo ali, mesmo tomando a decisão que vai levá-las à perdição eterna, mas elas que escolheram pelo livre-arbítrio, oportunidade não faltou. Jesus estava ali, era a última chance da vida daquele homem. Jesus não pediu a ele nada, Jesus não cobrou dele nada. Jesus estava ali pronto para salvá-lo, e ainda assim ele não quis. Eu não sei quanto tempo você tem se dedicado à salvação de pessoas que não querem ser salvas. Eu não sei quanto tempo você tem se empenhado, e tem chorado e tem clamado a Deus por pessoas que rejeitam a salvação, que rejeitam a Cristo, que fecharam o seu coração ao Senhor, que já tomaram decisões, e não querem saber do Senhor. Mas você precisa saber dessa verdade, sabe por quê? Para que você não venha a criar uma expectativa de algo que não existe. É o mesmo que uma mulher que está ligada num relacionamento onde não existe amor. É o mesmo que um filho aguarda a volta de um pai que foi e que não liga, que não dá retorno, que não fala nada. Às vezes geramos falsas expectativas na nossa vida, e que não depende de nós, mas depende do outro, e essa pessoa nunca responde. Jesus não argumentou com ele, sabe por quê? Porque o testemunho de Jesus estava vivo, estampado ao lado dele, e ele desprezou. O diabo está à procura de pessoas que estão vivendo uma vida despreocupada e distraída, pessoas que têm negado todos os dias o chamado divino, pessoas que têm optado em não se humilhar na presença de Deus e reconhecer sua condição de pecadores, e muitos têm selado a vida com o Senhor, muitos têm selado a sua vida para a morte eternamente. Mas a história não acaba aqui, e aí nós vimos no lado direito, a gente consegue perceber o outro ladrão. O outro ladrão, que também praticou os mesmos feitos, que cometeu os mesmos delitos, e agora no verso 40 desse capítulo 23, nós encontramos Dimas. Dimas é um malfeitor arrependido, também é perverso. Ele injuriara ao Senhor, fazendo coro com a turba. Ele estava junto com o seu colega no início da zombaria, mas ao atentar melhor para a figura de Jesus Cristo, ele começa a ouvir as palavras de perdão de Jesus. Quando Jesus olha para os seus algozes, para os seus malfeitores, Jesus não pronuncia nenhuma palavra de maldição. Jesus olha para os seus malfeitores e diz: Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem.
O testemunho vivo de Jesus ali ao lado daquele homem fez com que ele temesse a Deus, e ele parte agora em direção à salvação. O texto bíblico na sua tela diz assim: mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Eu não sei qual é a história de Dimas. A Bíblia não conta como foi a criação dele, como foi o relato da vida dele, as experiências que ele teve, mas a Bíblia só conta para nós que ele era um ladrão, um malfeitor, talvez seja um rapaz que se envolveu com pessoas ruins, e ele tinha ouvido falar de Jesus, e havia no coração dele um temor, mas quando ele viu a Jesus Cristo do seu lado, ele sentiu que realmente aquele era um enviado de Deus. E vocês lembram, o Espírito Santo, ele não para de trabalhar, o Espírito Santo estava ali trabalhando no coração de Dimas, e de repente Dimas dá passos em direção à salvação. Dimas se aproxima de Jesus. Dimas, embora ele vivia uma vida terrível, ele não teve a oportunidade de servir a Cristo, não teve a oportunidade de ser batizado, não teve a oportunidade de se unir a uma igreja cristã. Dimas estava ali representando aqueles que primeiramente temem a Deus. E o primeiro passo para a salvação está justamente no temor do Senhor. Lá em Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todo aquele que busca a presença de Deus e reconhece a autoridade divina, aqueles que respeitam a autoridade divina, aqueles que dedicam um tempo para ouvir daquilo que vem da boca de Deus, eles começam então a caminhar em direção à salvação. Aqui nenhum deles estavam sendo salvos pelas obras. Aqui nenhum deles estavam sendo salvos ou estavam tomando decisões com parte daquilo que eles fizeram antes. No momento em que eles chegaram na cruz, ao lado de Jesus Cristo, eles estavam nivelados no mesmo piso, pois aos pés da cruz o chão é nivelado, eles estavam na mesma condição. A oportunidade estava sendo estendida para os dois, e Dimas agora toma uma decisão muito importante. Ele percebeu que era um homem condenado e sem saída. Observe o que ele diz, aí no verso 40, ele diz assim: estando e sobre igual sentença. Os dois estavam sobre igual sentença. Ele era condenado, ele reconheceu a condenação. Ele reconhece a autoridade de Jesus Cristo, ele reconhece a condenação. Ele olha para dentro de si e diz: eu sou um pecador. Eu não estou aqui à toa. O fato de eu estar agora preso nessa cruz, com os pregos aqui cravados nas minhas mãos, é porque realmente eu sou um pecador. E aí Dimas, ele dá alguns passos importantes, além desses dois mencionados. O terceiro passo, ele reconhece que o seu pecado, ele merecia uma sentença. Olha aí o verso 41, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Ele é sincero em dizer que Jesus Cristo estava ali, mas não é porque ele tinha cometido alguma coisa. E todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram e todos necessitam da oportunidade de salvação. Dimas representa o tipo de pessoa que reconhece a necessidade de Cristo e de um Salvador. Dimas representa a pessoas que mesmo pecadoras, mesmo miseráveis, procuram se aproximar de Deus. Dimas representa pessoas que se sentem indignas, mas têm o temor do Senhor no coração. Aos olhos da sociedade não valem nada, mas aos olhos de Cristo são preciosas. Dimas percebeu que ele não poderia brincar, pois aquele momento era o único momento na vida dele. Ele não sabia o que aguardava no futuro, mas ele decidiu. Pela misericórdia de Deus, ele decidiu. O Espírito Santo, trabalhando no seu coração, ele impulsionou, e ele agora estava pronto a tomar uma decisão, e ele volta-se para Jesus, e ele faz um pedido para Jesus. Dimas teve coragem de mudar o seu ponto de vista. No início, quando ele estava zombando com os malfeitores, no início, quando ele estava zombando com todos, ele ainda não tinha percebido a realidade que estava ao seu redor, à sua frente, à sua lateral. Mas quando ele vê todo o cenário, quando ele olha para Jesus Cristo, ele percebe. E ele teve coragem de tomar uma decisão diferente da que tinha tomado antes. Ei, você já zombou muito de Deus, já andou em caminhos tortuosos, mas agora você reconhece que Jesus Cristo é a única saída para a sua vida?
Está você assistindo essa pregação em que lugar? Você está num leito de hospital? Você está na sua casa? O diagnóstico chegou ao seu lar? Você está preocupado, com medo de morrer? E você agora está pensando, o que eu faço? Eu sempre desprezei a Deus, eu sempre corri dos caminhos do Senhor, sempre rejeitei os convites que foram dados a mim. E agora eu estou numa condição que eu não sei que Jesus pode me aceitar, porque afinal de contas eu nunca fiz nada por Ele. Era a mesma condição de Dimas. Era a mesma situação. O que Jesus requeria dele naquele momento era simplesmente fé. E o texto bíblico diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador, é aquele que dá recompensa a todos os que creem. Dimas exerceu aquilo que é fundamental para a salvação, que é fé. Porque às vezes é tão difícil para nós entendermos que salvação é dada a nós unicamente pela fé. O texto bíblico diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque o plano da salvação, a justificação pela fé, parece ser tão difícil para algumas pessoas entenderem. Aqueles homens não mereciam nada. Eles não fizeram nada por merecer a salvação, mas a salvação estava ali ao lado deles, de braços abertos para recebê-los. Salvação não é o que você faz por Cristo, mas é o que Cristo fez por você. Salvação é uma troca, é uma substituição. Jesus assume o nosso lugar, Ele paga o nosso preço. E eu agora, pelos méritos de Jesus Cristo, recebo então a veste da justiça, sou lavado, purificado pelo sangue de Jesus, e me torno então uma nova criatura, uma nova experiência de vida. Isso é algo espiritual, e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não dá para explicar, mas a palavra de Deus agora entra no seu coração, e você começa a entender que eu não devo então me preocupar com aquilo que eu estou fazendo para a salvação, porque salvação é uma pessoa, é Jesus Cristo, e se eu estiver conectado a Ele, e se eu entregar a minha vida a Ele, eu tenho a salvação que Ele confere a mim, justificados pois mediante a fé. Temos paz com Deus, é Ele que nos justifica, a declaração vem de Jesus e não dos homens. É por isso que quando você peca, é por isso que quando nós pecamos, nós não devemos traçar logo um juízo sobre a nossa vida. Porque quando nós pecamos, nós temos um sumo sacerdote, nós temos um advogado, nós temos um mediador que é Jesus Cristo. Nós não perdemos a salvação pelo pecado que nós cometemos, nós perdemos a salvação quando rejeitamos a Cristo como Salvador. O pior da salvação não tem a ver com aquilo que nós merecemos ou achamos que merecemos, mas a questão da salvação tem a ver com o desprezo que às vezes fazemos das coisas que são de Deus, com o plano de Deus para cada um de nós. Então Dimas faz um pedido maravilhoso ao Jesus. No verso 41, você vê aí na sua tela o pedido, e ele diz: Senhor, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele entendeu que o reino de Cristo não era o reino desse mundo. Ele entendeu que algo maravilhoso, extraordinário estava reservado e que através de Jesus ele poderia obter essa salvação. E ele diz: olha, ali ele não pediu perdão pelos seus pecados, mas demonstrou arrependimento pelas suas ações, pelas suas palavras. Ali ele não pôde cantar um hino, ali ele não pôde citar um texto bíblico, ali ele não pôde fazer nada por Jesus, não pôde acolher um necessitado, ele não pôde devolver o que roubou, como Zaqueu devolveu, ele não pôde andar com Jesus, ouvir um sermão completo de Jesus, ele não pôde ver um milagre de Jesus, ele não viu nada do ministério de Jesus, ele viu apenas o testemunho de Jesus ali ao lado dele, e ele diz: Senhor, eu quero, quando o Senhor vier com o teu reino, o Senhor permite que eu entre no teu reino, que eu seja súdito do teu reino, que eu faça parte do teu reino. E a sequência do verso é a resposta de Jesus. Em verdade te digo hoje. Jesus estava fazendo uma afirmação para ele naquele exato momento. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ditas essas palavras, o cenário então muda. E Jesus então ali naquele momento, quando confirma a salvação de Dimas, quando ele confirma a salvação desse homem, Jesus agora parte para o momento final.
E a cruz de Cristo, a morte de Jesus no Calvário, foi pensando em mim, foi pensando em você. Já era quase meio-dia nesse momento, quando as trevas cobriram toda a terra, e até às 3 horas da tarde, esse discurso deles ficou nesse período. O sol deixou de brilhar, escureceu tudo. Jesus então, chegando às 3 horas da tarde, cumprindo então o ritual que fora representado muitas vezes no passado, através do cordeiro, através dos simbolismos, através de todos os rituais pelo santuário, através dos pais pelos profetas, através da simbologia de Abraão, que levou Isaque para o sacrifício, através do santuário que Moisés construiu, que acompanhava o povo no deserto, através de todos os elementos do santuário que representava Cristo, desde o cordeiro que era sacrificado, até ali o lugar santíssimo, onde representa o ministério de Jesus Cristo nos céus. Naquele momento, na cruz do Calvário, se consuma tudo, e o texto bíblico diz que o véu do santuário rasgou-se do meio, de cima a baixo, e ele rasgou-se ao meio, e Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Jesus então entrega. O termo tetelestai, está pago, está feito. Toda a dívida do pecado, todo o pecado que foi acumulado durante muitos anos através de um simbolismo, porque o perdão era representado através do animal, mas se Jesus Cristo não viesse na cruz e não morresse, todo aquele simbolismo não valeria de nada. É por isso que Judas questionou, lá no livro de Judas, Satanás requeriu o corpo de Moisés que estava nos céus, porque todo o sacrifício era apenas um ritual simbólico. Se Jesus Cristo não morresse na cruz, tudo o que havia sido feito até ali não valeria de nada. Jesus é o marco divisor da história, e todos nós, cedo ou mais tarde, temos um antes de Cristo e um depois de Cristo, e esse é o apelo de Jesus para a sua vida hoje, e esse é o chamado de Jesus para cada um de nós. Hoje Jesus está nos convidando, nos chamando a vir a Ele, e aceitar o sacrifício que Ele realizou em nosso favor, em nosso lugar. Jesus fez tudo isso, pensando em mim e em você. Ele fez isso por amor a cada um de nós. Ele foi morto, ele teve que ser morto em meio de malfeitores, para que cumprisse então a palavra do Senhor, lá do livro de Isaías: no meio de malfeitores ele foi achado e foi condenado junto deles. Jesus fez tudo isso para pagar o grande preço em resgate à humanidade que havia caído em pecado. Satanás se julgava ser o dono desse mundo, ser o príncipe desse mundo. Ele se julgava ser o dono das nossas almas, e agora Jesus Cristo vem e Ele morre em nosso lugar. Como diz no início dessa mensagem, na nossa vida nós temos a oportunidade de escolha. Ou nós escolhemos ficar do lado de Jesus, ou nós vamos rejeitá-lo para sempre. Cedo ou mais tarde na nossa vida nós temos que tomar uma decisão, e essa decisão é inevitável. Não há como nós ficarmos no meio do muro. Não há como nós ficarmos no meio do caminho. Ou eu decido ir pela direita, ou eu vou pela esquerda. E Jesus Cristo, Ele entra na nossa vida justamente para deixar bem claro para todos nós, que a morte de Jesus na cruz do Calvário não seja em vão na sua vida. Que você hoje, nessa noite de sábado, receba-o na sua vida. Que você possa abraçá-lo e dizer: Senhor, eu sou um pecador, eu careço da tua misericórdia. Senhor, visita a minha vida. Senhor, visita o meu coração. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu aceito a troca. Senhor, eu não mereço essa troca que o Senhor faz comigo agora. Senhor, eu não mereço a salvação que o Senhor me oferece. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu aceito. Senhor, eu quero. Eu quero, porque tudo aquilo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário não foi em vão. Eu entendo que o que envolve salvação não tem a ver com aquilo que eu faço pelo Senhor, mas tem a ver com aquilo que o Senhor fez por nós. Agora, abriu-se as cortinas diante dos nossos olhos, e a gente vê que muitas pessoas vão morrer no pecado, porque estão enraizadas no pecado, porque amaram tanto o pecado, estão sujeitas ao pecado. Mas tem um grupo de pessoas que vão morrer para o pecado.
Elas vão abandonar a sua vida de pecado, vão abandonar aquela vida na contramão de Deus e agora vão assumir que de hoje em diante são filhas e filhos de Deus, nascidos pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora entendemos nessa noite que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por mim, morreu por você. Ele morreu para nos conceder a salvação. E é justamente pelos méritos dele que nós vamos triunfar. Hoje nós ouviremos mais uma mensagem musical especial. E essa música tem a ver com um chamado de Deus para cada um de nós. Você que hoje decide aceitar a Jesus como soberano Salvador da sua vida, Ele te convida a se aproximar dEle. É hora de parar de brincar com essa questão de salvação. Estou falando para você que já ouviu o apelo de Deus muitas e muitas vezes, e tem se colocado à esquerda de Deus, tem criticado a obra do Senhor, tem criticado a igreja de Deus, tem criticado o ministério de Jesus Cristo. Está na hora de você rever a sua vida enquanto é tempo. Estou falando para você que no início começou a zombar, mas você já percebeu que as coisas de Deus é séria, e você está a um passo da decisão. Está na hora de você decidir ao lado do Senhor. Estou falando para você que, como Barrabás, não quer nem saber, e você conhece alguém que não quer nem saber. Está na hora de você descansar no Senhor e permitir que Jesus Cristo seja o juiz de todos os habitantes do planeta Terra. Quero convidá-lo então, neste momento, a adorar a Deus aí no seu lar, ouvindo essa canção, e logo após nós estaremos orando, entregando a nossa vida ao nosso Senhor. Nos ombros amarga tarefa de amar aqueles que não têm valor. Abre seus braços e se entrega por você. Chora em angústia, pois não sabe se você vai aceitar o seu amor. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria capaz de abrir os braços e dizer: vem meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem meu filho, vem sem mais se demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Talvez algum dia você compreenda
toda a angústia que Ele suportou por você. Jesus poderia cruzar os seus braços e deixar a humanidade perecer, mas seu amor foi maior que a sua razão, pois reconhece que sem Ele nossa vida é um mar sem solução. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem meu filho, vem sem mais se demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Meu filho, vem sem mais se demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Jesus está com os braços abertos, esperando por você. Assim como naquele dia, o apelo de Jesus para a sua vida é tudo aquilo que Ele se dispõe a fazer por sua salvação. E a obra de Jesus por você é plena, é completa. Você só precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E as demais coisas o Senhor vai operar em seu favor. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a palavra de Deus. Confia nele e o mais Ele fará. O Senhor fará com que você ande em caminhos eternos. O Senhor fará com que a sua vida seja uma vida renovada. O Senhor fará com que o seu coração esteja leve, em paz. O Senhor quer tirar de você toda a culpa do pecado. O Senhor quer fazer uma reconciliação com você. O Senhor toma a iniciativa e vai ao seu encontro e Ele diz: filho, você me aceita como seu Salvador. Conta-se o relato que, por ocasião do naufrágio do Titanic, muitas pessoas agora naquelas águas geladas se debatiam em busca de um socorro, em busca de algo para se apoiar. E um pastor cristão saía de lugar em lugar, perguntando às pessoas se elas estavam prontas a entregar a vida a Jesus, pois aquele seria o último suspiro de muitas pessoas. E a cada uma delas ele chegava: filho,
você está pronto para entregar a vida a Jesus? Filho, você está pronto a entregar a vida a Jesus? E ele clamou enquanto pôde, e ele convidou enquanto houve fôlego. Eu quero dizer para você que hoje Jesus está dizendo: filho, você está pronto a entregar a sua vida a mim? Com os braços bem abertos, Jesus Cristo deu a sua vida a você. O que eu preciso hoje fazer é só aceitá-lo. E você aceita Jesus como Salvador pessoal da sua vida? Diga aí no chat da igreja, diga aí na participação sua, diz aí a Jesus Cristo, diga a eles, a Ele: eu aceito a Jesus como Salvador da minha vida, eu aceito a Jesus. E Jesus estará registrando nos livros dos céus a sua decisão. Tão simples, não é mesmo? Tão fácil, não é mesmo? Ele não está preocupado com o quanto você fez, o quanto você pode fazer. Ele está preocupado se você o aceita. Se você o aceitar como Salvador da sua vida, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. E muito, e para melhor. Eu quero nesse momento orar por você. Quero orar por você que se aproximou de Deus mais nessa semana e sentiu o chamado de Jesus. Tomou algumas decisões. Você que estava andando um pouco fraco na fé, mas agora você sentiu durante a semana que Jesus Cristo é tremendo, maravilhoso. Faz coisas que você nunca imaginou que poderia fazer a você. E Ele conclui essa semana dizendo a você: olha, você não precisa fazer nada a não ser me aceitar. E quando você me aceita, o mais eu vou completar na sua vida. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos agora, vamos clamar a Deus. Senhor Deus poderoso, obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque naquele dia Ele lembrou de mim. Ele lembrou de cada um dos queridos. Ele lembrou daquela pessoa que até ontem o desprezava, não o aceitava, mas a partir de hoje já tem aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desprezou aqueles 2 malfeitores, ladrões que estavam ao seu lado. Deu a cada um deles a oportunidade de salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor assumiu a cruz no lugar de Barrabás. Barrabás não merecia, mas o Senhor o fez não só por ele, mas por todos nós. Obrigado, Senhor, porque nesse momento, pecadores arrependidos se encontram na Tua presença, mas sem mérito nenhum em nós, mas pelos méritos do Senhor Jesus, nós aceitamos a salvação que o Senhor nos oferece, esse presente que vem de graça a nós, mas que foi de grande preço para o Senhor. O Senhor pagou e comprou com a sua vida, mas confere a nós como algo gratuito, que nós não precisamos nos esforçar para adquirir, mas nós só precisamos aceitar e viver. E para viver ainda, o Senhor nos dá o poder do Espírito Santo que nos capacita, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nunca nos abandona. É verdade, Senhor, que nós temos tudo para ser salvos, e só vão se perder aqueles que realmente não querem, porque se houver em nós o desejo da salvação, pela graça do Senhor, será suficiente para sermos salvos. Ajuda, ó Deus, para que essa mensagem entre no nosso coração e que a gente receba isso como sendo uma dádiva, um presente, e que possamos viver a gratidão por receber algo tão maravilhoso e tremendo. É por isso, Pai, que entregamos a nossa vida ao Senhor e a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Amanhã temos um encontro marcado às 9 horas da manhã, a partir da escola sabatina, o estudo da lição. E vamos concluir a semana então amanhã. Você que tem tomado decisões pelo batismo, você deve procurar a pessoa que te indicou, que passou o link, ou entrar em contato conosco através do chat aí, que nós vamos agendar um momento para estarmos conversando sobre a sua cerimônia batismal. Nós queremos ver você nascendo da água e do Espírito, como diz a palavra do Senhor. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, agora falta selar. E isso acontece através do batismo. Então nós vamos comunicando, e pela graça de Deus, no próximo batismo dessa igreja,
você estará entrando nas águas batismais e tendo o seu nome escrito no livro da vida. Um forte abraço a todos vocês. Nos encontramos amanhã, se Deus assim permitir. Uma boa noite, um bom descanso. Apaga o meu pecado, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração. Nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim. Nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim. Nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim, nasce em mim. Nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim. Nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva